Olá, confraria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos finalmente à nossa segunda temporada. Tem gente que já estava pensando que eu tinha abandonado a confraria, mas eu nunca faria isso. Agora, se você sofre com a rejeição, esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Eu era muito ruim de futebol na infância. Ainda sou. Por isso, eu sempre era escolhido por último. É uma coisa meio boba, mas eu detestava a sensação de ser deixado por último. Isso gerava um sentimento de rejeição desagradável, que por sua vez desencadeava uma série de comportamentos que tentavam equilibrar o mal-estar emocional. Por exemplo, às vezes eu me esforçava mais e tentava compensar a falta de habilidade com outras coisas. Tipo, eu corria muito, ou então chegava forte numa dividida. Outras vezes eu desencanava e tentava me destacar em outras áreas. A verdade é que todos nós temos os nossos mecanismos de defesa para nos blindar da sensação de rejeição. Por exemplo, alguns recorrem aquilo que eu vou chamar de tribalismo, uma sociedade alternativa, tipo os góticos, os skinheads, os hippies, yuppies, os geeks. Se você já assistiu aquele seriado Cobra Kai, tem aquele personagem que é o Falcão, que ele vira um punk para tentar realmente se proteger do desprezo. Outros tentam a racionalização. Já viu aquele filme, só para quem é mais velho, né? Ele Não Está Tão Afim de Você? É muito interessante esse filme, porque logo no comecinho, a primeira cena, é uma garotinha que ela tá brincando num parque, então vem um menininho, empurra ela, xinga ela, e aí vai embora. E ela começa a chorar, não entendendo o que tinha acontecido. A mãe dela chama ela de canto e fala assim: filha, sabe por que ele tá te tratando assim? É porque na verdade ele gosta de você, e ele acha você uma menina muito legal, muito bonita. E aí a personagem fala que é aí que começam os problemas, porque ela tenta racionalizar e justificar a rejeição. Outros recorrem ao humor. Sabe aquela pessoa que faz piada de tudo? Principalmente quando está tratando de algum assunto pessoal e você nunca consegue, conhecer de fato aquela pessoa? Enfim, sem dúvidas, a rejeição é uma das piores experiências que podemos enfrentar. Ser excluído por causa da idade, do gênero, da cor de pele, tipo de cabelo, da religião, da sexualidade, da situação econômica, da aparência e tantas outras coisas. É uma das piores situações a que podemos ser submetidos. Dentro de uma perspectiva cristã, isso se deve não só pelo fato de sermos animais sociais, mas principalmente pelo fato de sermos criados à imagem e semelhança de um Deus que é, em essência, uma comunidade. Eu já falei sobre isso no episódio 1 da primeira temporada, chamado A Dança Divina. Mesmo se você não escutou ainda esse episódio, reflita comigo. Se Deus fosse eternamente unipessoal, uma única pessoa, então o amor seria algo que Deus conheceria apenas de forma secundária, logo após ter criado outros seres. Porém, o fato de Deus ser tripessoal, Pai, Filho e Espírito, amor e companheirismo são intrínsecos e básicos às pessoas de Deus. Portanto, relacionamentos pessoais e profundos estão na estrutura mais íntima de nosso ser, porque somos a sua imagem e semelhança. Foi para viver esse tipo de relacionamento que fomos criados. Foi para isso que Deus fez o mundo. Em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus cria um mundo onde todas as coisas coexistem em perfeita harmonia. Deus, seres humanos e a natureza. Essa harmonia nos relacionamentos é simbolicamente representada na nudez sem culpa do homem e da mulher. Gênesis 2:25 diz: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Repare que o estar nu não diz respeito apenas ao corpo despido. Antes, significa que não havia nada para esconder um do outro.
Não havia máscaras, trajes ou personagens para vestir. Esse estado de coisas é aquilo que os profetas hebreus chamavam de Shalom. Na Bíblia, Shalom significa florescimento universal, justiça, plenitude, paz e deleite. Um rico estado de coisas. Mas no capítulo 3, a Shalom é rompida. O ser humano tenta se esconder de Deus e um do outro, tomado de vergonha e culpa. Nem mesmo a natureza escapa a essa ruptura. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Assim, somos informados que algo aconteceu gerando uma desconexão total nos relacionamentos humanos, um com o outro, com a natureza e com Deus. Na verdade, não foi algo, mas alguém que atrapalhou o meio de campo. Pelo menos é assim que o apóstolo Paulo explica a origem dos conflitos da humanidade na carta aos Romanos. Ele personifica o pecado e a morte, dizendo que eles entraram no mundo e passaram a reinar. Romanos 5,12. Portanto, o pecado é essa força ou poder que gera a morte, à medida que promove a desconexão entre o ser humano e Deus, que é a fonte de vida. A linguagem é mitológica, mas os mitos servem exatamente para descrever o início das coisas, nesse caso, os problemas de relacionamento. Dessa forma, conseguimos entender por que a rejeição nos causa tanto mal. Perceba, vida tem a ver com comunidade, pois essa é a essência do próprio Deus, que é vida e amor. A morte, por outro lado, é uma realidade alienadora, isto é, ela gera separação. Quem morre vai para o além, aquilo que está depois. Se isso é verdade, então toda estrutura que promove a exclusão e a separação é uma estrutura que gera morte. Pense no apartheid da África do Sul, na cultura de segregação dos Estados Unidos e no racismo estrutural do nosso país. Pense em como a atual polarização política tem matado relacionamentos e amizades. Pense em como a falta de educação, somada à modernização da economia, produz uma massa de pessoas que não conseguem se encaixar no mercado de trabalho. Gente que está sobrando, que foi colocada à parte dos meios de produção de riqueza e convive com a pobreza extrema. O filósofo Byung-Chul Han, autor do livro Sociedade do Cansaço, assevera que o conceito de imunização, ou seja, criar um antibiótico que neutralize aquilo que é estranho ao corpo, pode ser transposto do campo biológico para o sociológico. Quando isso acontece, ele diz o seguinte, abre aspas, pela defesa afasta-se tudo que é estranho. O objeto da defesa imunológica é a estranheza como tal. Mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, é eliminado em virtude de sua alteridade. Para mim, isso se parece muito com a política do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que literalmente construiu um muro para afastar os imigrantes latinos e começou uma guerra econômica com a China. Podemos dizer que essa postura quase matou as relações diplomáticas de uma nação inteira. Resumindo, o ser humano foi feito para a vida comunitária, porque ele foi criado à imagem e semelhança de um Deus, que é basicamente uma comunidade de amor. Todavia, o pecado, que é o nosso grito de independência de Deus, corrompeu os relacionamentos. Rejeitamos e somos rejeitados a todo momento. Como não conseguimos lidar com a dor da exclusão, criamos mecanismos de defesa que nos protegem, mas ao mesmo tempo nos distanciam ainda mais das pessoas, aumentando o vazio. Se a história terminasse por aqui, nossa situação seria desesperadora. Todavia, Deus nunca desistiu de sua criação. O grande enredo que une a grande diversidade de livros que compõem a Bíblia é a narrativa de como esse Deus, ao longo da história, tem se movido a favor de sua criação, a fim de trazer reconciliação, estabelecendo a Shalom mais uma vez. Nesse sentido, eu quero pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, se você sofre com a rejeição, saiba que Deus sabe como você se sente, porque Ele mesmo sabe o que é ser rejeitado. Por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 8, o povo de Israel, que era governado por líderes chamados juízes, pede a Samuel, que era o juiz da época, que ele escolha um rei para governar o povo. Isso deixa Samuel muito chateado,
e ele ora pedindo uma orientação de Deus. Então, nos versículos de 7 a 9, Deus responde a Samuel dizendo: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei, desde que os tirei do Egito até hoje. Eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora, tratam você da mesma forma. Mesmo Jesus, que é Deus encarnado, foi rejeitado por sua própria família e pelas autoridades religiosas da época. Em Marcos capítulo 3, do verso 20 ao 22, nós lemos o seguinte: certo dia, Jesus entrou numa casa, e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus sabia que isso iria acontecer, porque o profeta Isaías, cerca de 400 anos antes da sua vinda, já tinha cantado essa bola. Isaías 53, do 2 ao 3, diz o seguinte: não havia nada de belo nem majestoso na sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Mesmo sabendo que passaria por essa situação de desprezo e rejeição, por amor, ele veio até nós. Mas por quê? Jesus veio para restaurar os relacionamentos, a fim de que ninguém se sinta rejeitado. Ele carregou a rejeição que nós merecíamos, quando nós nos desconectamos de Deus através do pecado. Ele fez isso para poder nos dar a aceitação que nós não merecíamos, quando Deus nos aceitou como filhos e filhas através do seu sacrifício. Como dizem as Escrituras, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. 2 Coríntios 5, 19 e 21. E também diz o seguinte, lá em Gálatas 4. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Ou seja, no fim das contas, o que gera as rupturas, as discórdias, as exclusões e rejeições é o pecado. O nosso desejo de independência do Deus Trino, o Deus Comunidade. O pecado rompe os laços de tal forma que todas as coisas ficam desconectadas. Portanto, não existe uma técnica de gestão de conflitos, não existe PNL, programação neurolinguística, não existe treinamento de coaching, psicanálise, constelação familiar, livro de autoajuda, esforço diplomático, qualquer outra coisa que possa ser inventada, que resolva os problemas de relacionamento, se o problema primordial não for resolvido. Somente quando nos reconectamos com Deus através da obra de Jesus, as relações rompidas que geram rejeição podem ser consertadas. Esse é o único caminho para que inimigos se tornem irmãos, como Paulo diz. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Efésios 2, 14 e 16. Se isso é verdade, qual seria o primeiro passo? Como você pode, de maneira prática, vencer a rejeição, tanto aquela que você sofre, quanto aquela que você faz, a fim de construir relacionamentos saudáveis? Eu quero sugerir a você um exercício prático durante os próximos 7 dias. Durante a próxima semana, todos os dias ao acordar,
Tente identificar se existe algo em você que precisa de perdão. Então diga para si mesmo olhando no espelho: eu sou o filho amado de Deus, ou eu sou a filha amada de Deus. Eu me perdoo, porque fui perdoado ou porque fui perdoada pelo Pai. Por que eu gostaria que você fizesse isso? Acontece que para ser capaz de me reconciliar com os outros, primeiro preciso me reconciliar comigo. Como disse Brennan Manning no livro Assinatura de Jesus. Para muitos de nós, a jornada para longe da preocupação com o eu começa com a autoaceitação. A fim de viver para os outros, preciso ser capaz de viver comigo mesmo. Anos atrás, o psicólogo Carl Jung perguntou: e se eu descobrisse que o menor dos irmãos de Jesus, aquele gritando de forma mais desesperada por reconciliação, perdão e aceitação, sou eu mesmo? Que eu mesmo careço das esmolas da minha própria bondade, que eu mesmo sou o inimigo que precisa ser amado? O que isso implicaria? Farei por mim mesmo o que faço pelos outros? Henry Nouwen também observou: ao longo dos anos, vim a perceber que a maior armadilha de nossa vida não é o sucesso, a popularidade ou o poder, mas a autorrejeição. Sucesso, popularidade e poder podem representar grandes tentações, mas a qualidade sedutora em geral provém de como se integra à tentação bem maior, a autorrejeição. Quando chegamos a acreditar nas vozes que nos chamam de indignos e inamáveis, então o sucesso, a popularidade e o poder são facilmente percebidos como soluções atraentes. A verdadeira armadilha, entretanto, é a autorrejeição. A autorrejeição é o maior inimigo da vida espiritual, porque contradiz a voz sagrada que nos chama de amados. Ser amado constitui a verdadeira essência da nossa existência. Aprendemos a ser gentis conosco ao experimentar a íntima e genuína compaixão de Jesus. É por isso que eu quero desafiar você a fazer as pazes com a sua verdadeira identidade, aquela que é a única que o Pai conhece. Que você assuma sua identidade de filho ou de filha amado de Deus. Se você se reconciliar consigo a partir daquilo que Jesus fez, vai ser fácil se reconciliar com os outros. Até o saudoso Chorão sabia disso. Um homem, quando está com paz, não quer guerra com ninguém. Agora, imagine o impacto que nós causaremos nas pessoas do nosso círculo de relacionamento, se nos tornarmos mais gentis conosco mesmo. Imagine se cada um de nós compartilhasse essa mensagem com outras pessoas e elas compartilhassem com outras, o impacto que isso não geraria na nossa cidade, nas pessoas que a gente conhece. Eu espero sinceramente que você assuma sua identidade de filho ou de filha amada de Deus, para que aqueles que estão à sua volta sejam tocados pela graça que fluirá através da sua vida. Que Deus lhe abençoe. Este podcast teve os trabalhos técnicos de Rafael Ortiz e Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Que Deus lhe abençoe e até a próxima!